Muito bom dia, bem-vindos. Então, nossa edição do número 25 do Meetup. Hoje a gente está trazendo o Rodney Repulo, ele é da Magic Softwares Brasil, de São Paulo, e ele vai conversar conosco sobre plataformas low-code. A gente, há algum tempo, já queria abordar esse tema, e cada vez ficou mais evidente que é importante a gente conhecer os benefícios da plataforma e também as limitações das plataformas, obviamente, low-code, né? Principalmente num cenário como agora na pandemia, que a gente vê vários estudos de Gartner e outros mais apontando para um crescimento muito forte em função da demanda da TI e também da falta de mão de obra. Então, a gente agradece a disponibilidade do Rodney de estar conosco nessa manhã e compartilhar esse conhecimento. Agradeço também ao Charlie por se disponibilizar, estar conosco sempre mediando essa conversa aí sobre essa área de tecnologia. E também agradecemos, obviamente, os nossos patrocinadores, a HDN Digital e o Sicredi, que estão conosco no patrocínio desses eventos. Então, de imediato, eu quero já passar a palavra para o Charlie, mas sem antes reforçar que esse evento ele está sendo gravado, vai continuar disponível na nossa plataforma depois no site do Trinopolo, o vídeo vai estar disponibilizado lá, e também está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Então, quem tiver perguntas, pode colocar aqui no chat, ou no final, a gente pode abrir os áudios, para vocês podem fazer a pergunta diretamente para o Rodney, ou então deixar as mensagens no Facebook que a gente vai trazendo aqui para o debate mais para o final. Então, obrigado e Charlie, está contigo. Bom dia, gente. É sempre bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre esse tema que é bem importante para o nosso cenário atual. A gente tem um gap de formação de mão de obra gigantesco. E a gente sabe que para treinar um profissional para trabalhar com tecnologias que a gente precisa construir do zero demora um tempo significativo, né? A gente tem uma curva de aprendizado gigante. E a tendência de plataformas low-code é a gente reduzir essa curva de aprendizado, né? Então, esse é um dos principais momentos aí, um dos principais motivos que a gente trouxe o tema à tona, para realmente simplificar o trabalho de desenvolvimento e ter como uma opção mais, né, para a gente estar tendo equipes e estar trabalhando com isso. Esse é o nosso 25º Meetup e o nosso grupo passou de 1.000 pessoas lá na plataforma Meetup, né? Então, a gente está com 1.014 pessoas. Então, é bem legal para a gente isso. A gente é o maior grupo de tecnologia da região e graças à participação de todos e à participação de todos nos eventos. E eu já vou passando a palavra para o Rodney, para ele já ir puxando o assunto dele. Seja bem-vindo, Rodney. Tá contigo a palavra, cara. Obrigado, Charlie. Obrigado, Edson, pelo convite aí, pela intermediação aí da minha participação, tá? Estou muito feliz e muito honrado aí de estar participando aí dessa apresentação com vocês, tá? Muito legal. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu preparei aí para me ajudar na apresentação aí com vocês, né? Uma apresentaçãozinha de suporte, né? Vamos dizer assim, para organizar o pensamento e não deixar nada de lado, né? Mas, enfim, Charlie, assim como a gente conversou antes, aí, se você tiver alguma questão para colocar durante a apresentação, fica à vontade, tá bom? Bom, primeiro me apresentando, né? Eu sou Rodney Antônio Repulo, sou CEO da Magic Software desde 98, tá? 1998, nós já estamos aí com mais de 30 anos à frente dessa jornada, né, desculpa, nossa, me perdi no tempo, mais de 20 anos, né, na verdade, né, nessa jornada com a Magic, né, especificamente. E eu tenho uma formação em física, né, eu estudei física na USP, depois eu me especializei
em automação na Escola Politécnica, aqui na USP também, e comecei a empreender na área de software, né? Porque na faculdade eu sempre tive contato com tecnologia, apesar de não ter feito especificamente análise de sistemas, mas acabei indo muito para essa área de tecnologia, e desde o começo que eu comecei a empreender, eu comecei a ficar um pouco inquieto buscando ferramentas que me dessem mais produtividade, né? E foi assim que lá no começo dos anos 90, eu comecei até a trabalhar com uma outra ferramenta antes, né? Que era o GeneXus na época, né? Mas não me adaptei, achei também que tinha algumas coisas que não estavam me atendendo bem na época, né? Depois eles até chegaram a evoluir melhor aí a ferramenta, mas na época eles tinham bastante deficiências, e encontrei a Magic e comecei a trabalhar, né, como desenvolvedor Magic, né, na época, que na época se chamava ferramenta RAD, né, ferramenta de rápido desenvolvimento. E alguns anos depois eu acabei me tornando o distribuidor dessa ferramenta para o Brasil, né? E agora nós estamos atendendo a toda a América do Sul. Então, nós atendemos hoje, a partir da Magic aqui em São Paulo, nós atendemos todos os países da América do Sul, temos clientes hoje em todos os países da América do Sul, tá? Clientes e parceiros em todos os países, né? Eu vou começar falando um pouquinho do conceito para vocês, né, de uma forma bastante genérica, e aí depois no final eu falo um pouquinho mais da nossa plataforma para dar ela como um exemplo para vocês, tá? O que é low code, né? Vamos conceituar esse conceito, né, de low code. Vamos ver qual a definição dele, né? Pegando uma definição do Gartner, né, que eu acho que dispensa apresentações, né, para esse grupo de tecnologia, basicamente nós estamos falando de uma plataforma onde você faz uma programação, onde você abstrai essa programação, você faz uma programação num alto nível, né? Então você eleva o nível dessa programação, usando componentes e usando funções que encapsulam complexidades, né? Você tem encapsulamento de complexidades em algumas funções e você desenvolve essa programação num alto nível, né? No que a gente chama de linguagem de metadados, né? Então, você trabalha sempre num nível de metadados, né? Buscando, né, como a definição aqui destaca, né, eu destaquei em negrito aqui as partes mais importantes para não ficar lendo aqui só o texto para vocês, né? Buscando melhorar a produtividade. Basicamente, assim, como a própria introdução do Charlie aí, né? É uma busca por produtividade. Esse é o principal ponto, é o foco, é a gente fazer mais com menos, né? Fazer mais software com menos tempo, né? Essa é o principal foco da plataforma low code, né? E o Gartner coloca, né, em detrimento da portabilidade. Por quê? Porque esse metadados, normalmente, ele é algo exclusivo da própria plataforma. Cada plataforma tem a sua linguagem de metadados, e essa linguagem ela não é intercambiável entre plataformas. Então, é diferente de se você, né, fizer um desenvolvimento em Java, por exemplo, você pode navegar entre frameworks de Java, você vai conseguir ter um pouco dessa portabilidade entre frameworks aí, se você... Mas hoje é muito complicado você focar essa questão da portabilidade como um ponto negativo, porque é muito raro você ver algo que seja portável 100%, né, entre plataformas, entre frameworks, é muito difícil, né? Você não ter coisas exclusivas de uma determinada plataforma, tá?
O termo low-code, né, ele apareceu em 2014 em algumas publicações da Forrester, né? E ela passou a se popularizar pela Salesforce, né? A Salesforce hoje é uma das principais plataformas de low-code, né? Ela tem, obviamente, um CRM que todo mundo conhece, né? Uma plataforma de CRM, mas junto com o seu CRM, ela vem uma plataforma onde você pode customizar esse CRM, você pode criar aplicações novas. Existem sistemas hoje, empresas que criaram sistemas próprios, todos baseados na plataforma da Salesforce. E ela popularizou muito esse termo. E aí, vale até um parênteses, né? A Salesforce tem essa capacidade, né? Porque ela popularizou o conceito de nuvem, ela popularizou o conceito de SaaS, né? Ela popularizou o conceito do que a gente chama hoje de SDR, né? Que são as pessoas que fazem prospecção hoje nas empresas, né? Foi uma função criada ali, né? Por uma pessoa ali que trabalhava dentro da Salesforce e buscava melhorar as vendas, né? Então, a Salesforce tem um poder criativo e um poder de popularizar termos assim que me chama bastante atenção. É uma empresa realmente interessante, né? E aí vale a pena dizer que, apesar do conceito ser novo, apesar da gente estar falando de uma coisa que parece nova, né? Como tudo na informática, né? Assim, a gente, né, em tecnologia hoje, a gente está muito acostumado com isso. Aparece um termo que você nunca ouviu falar, você acha que está desinformado, mas quando você começa a ver, você fala assim, isso eu já sabia, isso eu já conhecia, né? Só mudou de nome, né? Só ganhou um nome novo, né? Então, existem plataformas low-code já muito maduras no mercado, né? E algumas aí, como a Magic, né? Na qual a gente está representando, foi criada aí em 83, né? A Magic, né? Desde 85, 86, que ela tem essa plataforma que vem evoluindo desde então em cima dessa mesma base, né? Então, antigamente a gente chamava de ferramentas RAD, né? Ferramentas geradoras de código, né? Que tinha muito, até na época do Clipper a gente tinha ferramentas que geravam códigos em Clipper, né? Então, não é um conceito novo, é isso que eu quero dizer para vocês, passar para vocês, mas ele ganhou uma roupa nova, ganhou um termo novo aí de mercado, né? Bom, quais são os benefícios, né? Ou motivadores, né? O que nos leva a usar uma plataforma como essa e quais são os benefícios reais que essa plataforma pode trazer para a gente, né? O principal é o que a gente já comentou, alta produtividade, né? O que acaba gerando um menor custo de desenvolvimento, né? Porque você utilizando plataformas de low-code, você consegue reduzir, né? Obviamente vai depender do que você vai fazer tem várias variáveis aí, mas a produtividade ela pode chegar a 10 vezes, né? Ou seja, alguma coisa que você vai fazer em 100 horas, você faz em 10, coisas do tipo, né? Então, você tem condição de utilizando coisas prontas que essas plataformas nos oferecem, ter uma produtividade muito grande naquilo que você está buscando fazer, tá? Um outro benefício, né, dessa característica de alta produtividade é time to market, é você chegar no mercado, você colocar o seu produto no mercado o mais rápido possível, né? Você responder a mudanças que o mercado exige de uma forma rápida, né? Então, isso tem um valor para as empresas muito grande, né? Os nossos parceiros hoje, eles se beneficiam muito dessa característica de estar de manhã num cliente, conversando com o cliente, volta para o escritório, em poucos dias já está liberando aquela funcionalidade para o cliente, porque é muito rápido você desenvolver alguma coisa nova com a ferramenta e não ter que ficar, não, passa por um analista que vai especificar, que vai gerar uma ideia, depois vai passar isso para um programador, enfim, não, você tem condição de ter
uma forma de entregar aquilo muito mais rápido, né? Gerando, inclusive, né, aquilo que o mercado hoje chama de MVP, né, que é o produto mínimo viável, né, que é um conceito muito de startup, né? Você rapidamente consegue desenvolver protótipos, desenvolver algumas ideias para testar essas ideias, né? Testar se essa ideia funciona ou não funciona. Então, não é viável, muitas vezes, você fazer isso com ferramentas de que tem um alto volume de codificação, porque você vai levar meses para conseguir desenvolver uma ideia, né? Sendo que você tem ferramentas de prototipação que vão te possibilitar testar aquela ideia muito mais rápido, né? E, obviamente, é um ambiente muito mais propício para inovação, né? Outro ponto que o Charlie já chamou muito atenção, né, na introdução, as ferramentas de low-code, elas trazem uma baixa curva de aprendizado, né? O que resolve, de certa forma, né, ajuda a resolver um pouco essa questão da escassez de mão de obra qualificada, né? E a gente tem aí na ferramenta complexidades encapsuladas, como eu disse, né? Uma lógica, né? A gente abstrai essas complexidades e isso ajuda a entender. É mais fácil de você programar, é mais fácil de você entender a ferramenta, é mais fácil de você memorizar os recursos que ela tem, né? Então, tudo isso traz um cenário muito mais propício para o nosso momento, né? Que apesar de estar cada vez pior, né, a escassez de mão de obra, não é um problema novo também, né? Na área de tecnologia nós sempre passamos por essa situação de escassez de mão de obra qualificada, né? E todo esse movimento de transformação digital, todo esse movimento de fazer com que todas as empresas virem digitais, né? Isso só tende a explodir, né? Essa carência vai cada vez se tornar pior. Então, existe aí um desafio de formação de mão de obra muito grande, né? Muito grande. E então, assim, é urgente que as escolas, né, a educação, ela incorpore linguagens de programação, ou seja, conceitos de programação dentro do seu currículo, para que todos tenham noções de desenvolvimento e, através de ferramentas low-code, elas consigam desenvolver algumas coisas, né? Mesmo não sendo programadores profissionais, você vai conseguir desenvolver algumas soluções pontuais tendo lógica de programação, né? Então, é muito importante essa questão. Outro benefício, né, da ferramenta low-code é que ela nos permite a dar foco no negócio, né? A dar foco nos requisitos de negócio. Então, o programador, ele passa a ter um envolvimento com o negócio muito maior, né? Quando o programador está baseado em código, ele não tem tempo de se preocupar com o negócio, ele tem que receber a coisa muito bem definida do que ele tem que desenvolver, porque o desenvolvimento em si já é uma tarefa muito grande, né? Agora, com uma ferramenta de low-code, ele pode sim e deve se voltar mais para a necessidade de negócio e entender mais de negócio e não ficar só na programação, né? Então, existe esse benefício também de trazer o programador para uma visão mais de negócio, o que por si só depois tem consequências, os benefícios, né, o programador entender do negócio, estar alinhado com a área de negócio, traz outros benefícios, né, que não ficar naquele embate, né, entre TI e negócios, que é clássico, né? Ou seja, a gente traz a pessoa de TI muito mais próxima para a área de negócio. Um outro benefício é a garantia de investimento, né? Quando você desenvolve ferramentas de low-code, que tem essa abstração, que tem esse metadados, se a tecnologia muda, se os ambientes mudam, as evoluções que acontecem,
muitas vezes a própria plataforma te ajuda a migrar de uma tecnologia para outra. Então, pegando como exemplo algo que já ocorreu no passado com a gente, né? Nós tivemos um grande movimento no passado que foi o fim do DOS e o início do Windows, né? Assim, a passagem de uma interface caractere para uma interface gráfica. Toda essa migração para os nossos usuários, para os nossos desenvolvedores, ela foi muito suave, né? Ela foi praticamente transparente. A única coisa que ele precisava fazer era migrar de uma versão para outra e depois fazer uma maquiagem melhor na parte de interfaces, né? Mas toda a lógica foi preservada, toda a aplicação foi preservada, passando de uma arquitetura para outra. A mesma coisa, né? Com níveis de esforços diferentes, né? Você tem migração para mobile, você tem migração para web, né? Então, você tem essas evoluções, elas preservam esse investimento, né? O investimento que você fez no desenvolvimento, né? A gente que está nesse mercado há muito tempo, né? Nós vimos muitas empresas quebrarem, né? Quando tiveram que reescrever suas aplicações, né? Aquelas aplicações que estavam em caractere, na hora de você decidir, vou reescrever numa Windows, às vezes não deu conta do investimento que era reescrever uma aplicação em outra tecnologia, né? Então, tudo isso traz aí essa preocupação que a gente tem que ter de longo prazo, que é ter uma tecnologia à prova de futuro, né? É o que nós chamamos de tecnologia à prova de futuro. Tá? Bom, é isso. Um último benefício aqui dessa lista, né? É o ambiente de execução, né? Essas plataformas de low-code, né, na sua grande maioria, elas já trazem consigo uma plataforma de execução para o seu metadados, né, para a sua lógica, para o desenvolvimento que você desenvolve. Agora, as principais características desse ambiente são ambientes para alto desempenho, né, com recuperação, autorrecuperáveis no caso de algum problema que ocorre, são ambientes escaláveis, então ele tira um pouco da preocupação também que você precisa ter de conhecer infraestrutura num nível muito, né, muito profundo, quando você tem uma aplicação em código que você vai colocar isso num ambiente de produção, tá? Então, esse também é um benefício muito importante, né? E um dos motivadores, né, a parte da transformação digital que eu já citei aqui, né, que está ligada também com a questão da escassez de mão de obra e tudo mais, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza. Aí, passando um pouquinho sobre como que está, né, por que a gente está falando um pouquinho desse assunto hoje, por que está chamando, né, como eu falei, o termo começou a ser popularizado, todo mundo começou a procurar um pouco desse tipo de ferramenta, então a gente vê, né, até olhando aqui o Google Trends, a gente vê aí que o interesse nesse assunto vem crescendo, né, vem crescendo e isso está sendo mostrado aí pelas buscas que têm ocorrido no Google para o termo low-code, né? Você vê que tem sido crescente o interesse nesse tipo de plataforma, né? A Forbes, ela publicou ali um artigo em 2020, né, que é a ascensão das plataformas do desenvolvimento de aplicativos low-code, né? E nesse artigo eles trouxe, né, uma das primeiras vezes aí, uma das informações que tem mais mexido com o mercado nos últimos tempos aí, que diz que, né, uma previsão do Gartner que 65% de todas as funções de desenvolvimento de aplicativos estarão em plataformas low-code até o ano de 2024, né? Então, é um número muito significativo, né? E 66% das grandes empresas, né, nós falamos de grandes empresas, vão estar usando no mínimo 4 plataformas de low-code, né?
para desenvolver as suas aplicações. Então, não estamos nem falando de uma única, né? Então, essa previsão do Gartner realmente tem tido um impacto muito grande aí no mercado, né? Resumindo, né, e para ser didático, né, para ser didático para vocês, né, e finalizando essa parte mais conceitual, inicial, para eu entrar em exemplos de ferramentas e exemplos de opções de mercado que a gente tem, é disso que a gente está falando, né? Trocar uma programação, um desenvolvimento baseado em script, né, por um desenvolvimento baseado numa interface gráfica, onde eu consiga visualizar o meu dispositivo, eu posso puxar lá do lado superior esquerdo ali um objeto, eu arrasto, solto dentro da minha interface, aí depois do lado direito eu tenho as propriedades do objeto que eu estou desenvolvendo, aí esses objetos eles já são contextualizados àquele objeto, e eu já tenho como mudar a fonte, cor, a funcionalidade, qual a função que ele vai chamar. Enfim, eu tenho um ambiente muito mais produtivo para o desenvolvimento do aplicativo do que eu estar desenvolvendo a minha aplicação baseada em código, tá? E para ser um pouquinho mais didático, é disso que a gente está falando, né? É disso que a gente está falando, de você trocar, né, aqueles momentos onde você não tem nem tempo de almoçar, né, de jantar, tem que varar a noite desenvolvendo, né, que é algo que muito comum na área de TI, né, a gente vê situações como essa, né, e trocar esse momento por um momento onde você tem tempo, você tem uma maior qualidade de vida e tem um tempo para usufruir com a sua família, né? Aqui foi um momento de descontração, mas eu acho que ele é didático também para dizer do que significa o low code dentro do nosso dia a dia, tá? Bora lá, vamos falar um pouquinho então agora da segmentação de mercado. Isso aqui é muito importante, tá? A gente corre o risco de ter contato com uma ferramenta low code, tirar conclusões a partir do uso de uma ferramenta e generalizar, né? E isso é muito perigoso, porque você pode estar perdendo oportunidades aí de usar uma boa ferramenta para uma determinada função, porque você usou uma ferramenta que era para outra função e está tirando conclusões equivocadas para outro segmento, tá? Então, nesse ponto, eu trouxe aqui algumas categorias de produtos chamados no mercado de low code, tá? Então, existem ferramentas que são de low code, mas são ferramentas que a gente conhece como ferramentas de CMS, né? Ferramentas de CMS é Content Management System. São aqueles que popularmente conhecidos como criador de websites, né? Então, a gente tem o próprio WordPress. O WordPress é considerado uma ferramenta de low code, né? Agora, se você usar o WordPress, você fala mas com isso aqui eu não vou conseguir desenvolver um sistema financeiro, né? Óbvio, você, né? É uma coisa não é apropriada para o desenvolvimento do sistema financeiro, mas é muito boa para você desenvolver websites, né? Então, quem já desenvolveu websites em linguagem HTML sabe, né, a contribuição que essas ferramentas criadoras de websites traz para a gente, né? Você consegue criar alguns websites até com ferramentas no code, né? Não é nem low code, é no code. Você consegue criar sem codificação nenhuma, né? Então, você consegue criar websites. Então, a gente tem como exemplo WordPress, Wix, Webflow. Nós temos aí algumas ferramentas nessa categoria que são consideradas de low code, né? Outra categoria seriam aquilo que a gente chama de BPMS, né? O Business Process Management System. São ferramentas voltadas a processos, né? São aquelas ferramentas que no passado nós conhecíamos como workflow, né? As ferramentas de workflow.
E hoje elas evoluíram para um conceito de BPM, né, de BPM, e através delas você cria interfaces, você automatiza processos baseados em papéis, né? E até chega a fazer integrações com sistemas, trazendo informações de sistemas de uma etapa para outra, né? E orquestrando processos, né? Aquelas ferramentas onde você desenha os seus processos, e aí depois em cada parte do processo você pode ter um formulário. Então, você consegue, através dessas ferramentas, desenvolver sistemas. Você consegue desenvolver sistemas também, sistemas corporativos, inclusive, né? Mas elas estão dentro de uma categoria de ferramentas voltadas a sistemas baseadas em processo, em orquestração de processos, tá? E aí nós temos a categoria, né, que é a que a gente está dando mais foco aí na apresentação de hoje, né, que é a plataforma onde você pode desenvolver aplicações corporativas através dessas ferramentas, tá? O que a gente chama de Low Code Application Platform, né, LCAP, né? Então, a gente tem basicamente esses 3 tipos de segmentos de ferramentas, tá? Essa segmentação é uma que eu me sinto um pouco mais confortável olhando para os tipos de ferramenta, mas algumas consultorias elas segmentam de uma forma diferente, tá? Mas o importante é a gente saber que existe uma segmentação, tá? Então, alguns exemplos de plataforma, a própria Magic, como eu já citei, né, tem uma plataforma chamada XPA, Magic XPA, que é uma plataforma low code. A Microsoft ela lançou recentemente o Power Apps, né, que é uma ferramenta que vem junto com outras ferramentas dessa linha Power, né, como Power BI, que são ferramentas que têm como pretensão dar para usuários finais a possibilidade de desenvolver o seu próprio BI, sua própria aplicação. Você tem aí facilidades de uso através dessas aplicações. Mas sempre com isso, né, com esse objetivo, né? O caso do Power Apps, ela tem um objetivo de colocar isso na mão do usuário final. Então, é uma ferramenta menos poderosa, né, com mais limitações, porque ela tem que ser muito mais simples, né? Então, existem níveis de ferramentas, mesmo dentro do segmento de aplicações corporativas, níveis de ferramentas mais para usuário final e mais para desenvolvedores mesmo, né? Porque é o caso do Magic, ele é mais para desenvolvedor, ela não é uma ferramenta para usuário final. Já o Power Apps, não, né? A Oracle, ela lançou também recentemente aí uma plataforma low code, né, chamada Apex. A Amazon, uma ferramenta chamada Honeycode. A Google, né, ela adquiriu a AppSheet, né, que era uma ferramenta de no code. E a Salesforce, que tem já a sua ferramenta low code já há muito tempo, né? Chamava Force.com, agora se chama Lightning, né? A partir de uma versão nova que eles lançaram, ela se chama Lightning. Enfim, aqui é mais para mostrar alguns exemplos e principalmente mostrar que existe uma preocupação desses gigantes, né? Que eu trouxe só nomes de gigantes aqui da tecnologia, mostrar a preocupação deles se posicionarem nesse mercado, né? Para mostrar o valor que esse mercado tem, para mostrar o quão importante esse mercado hoje, nos dias atuais, para a área de tecnologia, né? Na mesma linha, né, falando aqui de opções e de participantes aí desse mercado, fornecedores de plataformas de low code, né? Já a Forrester, que é uma outra consultoria, né, que faz sombra aí ao Gartner, né, no mercado, ela já tem uma outra forma de segmentar. Ela já segmenta em ferramentas de uso geral,
ferramentas de processo, ferramentas de banco de dados, né, de aplicações baseadas em bancos de dados, ferramentas de manipulação de solicitações, que é mais a parte de serviço, né, mais a parte de serviço de campo, helpdesk, ou seja, tudo aquilo que envolve serviços, né, aplicações voltadas a serviços, e mobile. Essa é a segmentação que eles fazem, né? E aí nós temos aí né, algumas dezenas aí de fornecedores, né? Que né, vale citar aí a Appian, que é um fornecedor tradicional aí do nível da Magic, Visage, que é um BPMS, né? BP Logics, que é BPMS também, a Ultimus, que é um BPMS muito interessante, a Nintex, que é um BPMS também. Enfim, a gente tem aí diversos players aí nesse mercado de low code, fazendo já muito maduros, né? Já muito maduros, a maioria deles muito maduros já nessa linha de desenvolvimento de aplicações corporativas, tá bom? Tudo bem até aqui, Thiago? Alguma dúvida, alguma questão? Cara, bem tranquilo, tá? O fluxo está super bom. Acho que continua que tá super bem. Legal, legal. Então, assim, falando de riscos, né? Falando de riscos do uso dessa plataforma, né? Começando a falar um pouquinho de um outro lado, não só dos benefícios, né? Vamos falar um pouquinho dos riscos, dos desafios de usar uma plataforma como essa, né? Uma delas eu já citei, que é você usar uma plataforma inadequada, né? Fazer uma avaliação inadequada, né? Em relação ao seu uso, né? Esse é um risco muito grande de você chegar, por exemplo, se você quiser desenvolver um game, aí você vai avaliar a Magic para desenvolver um game e vai falar assim, essa plataforma é muito limitada, eu não consigo desenvolver um game. Óbvio, ela não é voltada para desenvolvimento de games, né? Então, você tem que ser muito preciso na sua avaliação, né? Outro risco é não colocar aplicações de missão crítica em plataformas que não são maduras, né? Mesmo que sejam de grandes corporações, ou seja, o fato de ser Microsoft, de ser Amazon, de ser Google, não dá a você garantias de que aquilo vai dar a resposta que você precisa para a sua missão crítica, tá? Então, é muito importante você avaliar cases, avaliar a existência de aplicações né, no mercado daquele nível que você busca desenvolver, né? É muito importante você ser bem criterioso nessa seleção, né? Os principais desafios na adoção do low-code no meu entendimento, principalmente um alinhamento entre TI e negócio, né? Normalmente, uma empresa, quando vem buscar uma ferramenta nossa, traz o seu time de tecnologia para fazer uma avaliação. Aí, naquele time de tecnologia, tem uma pessoa que é viciada em código. Ou seja, não tem como ela gostar de uma ferramenta low code, né? Porque ela é uma pessoa viciada em código. Então, a gente tem muito disso no mercado de tecnologia, né? A gente tem muita gente que trabalha com a camiseta do Java por baixo, né? Aquela camiseta do .NET por baixo. Não adianta você falar de A, porque ela vai querer o B. Então, é muito complicado, muitas vezes, você conseguir escolher uma boa ferramenta para o seu negócio se você tem uma pessoa na área de tecnologia te apoiando que não está alinhada com os objetivos de negócio que a empresa tem, tá? Então, é muito importante você estar cuidando desse aspecto, né? Você está buscando uma ferramenta para te dar resultados de negócio, né? Você não está escolhendo um objeto, né? Alguma coisa que é legal para você desenvolver, né? Ou seja, aquela coisa que vai te dar prazer no desenvolvimento, né? E escolher muito bem o fornecedor com quem você vai se casar, né? Porque a
É um casamento, né? Quando você escolhe uma ferramenta dessa, você está casando com alguém, né? E um outro desafio é o custo do ambiente de execução, né? Quando você escolhe uma ferramenta de low-code, elas vêm normalmente com um custo para o ambiente de execução, né? E muitas vezes você não está disposto a pagar um combustível para andar com aquele carro, né? Então, você vai ter que andar a pé, né? Se você não quer pagar combustível para andar de carro, você tem que andar a pé, né? Então, existe um custo para o ambiente de execução para você poder estar utilizando o carro, né? Essa é a analogia aí, né, que a gente faz aí para esse desafio, tá? É bem essa analogia, né? Assim, você está em Caxias aí, você está na Serra, você precisa ir para Porto Alegre. Você pode ir de carro ou pode ir a pé, né? Obviamente, com o carro você tem suas limitações. Você vai ter que andar na rua, você não pode andar na calçada, né? Mas se vier alguém e falar assim, mas eu queria andar na calçada, tudo bem, você vai ter que ir a pé. Agora, o resultado de ir a pé ou de carro, a gente sabe qual é, né? Agora, a questão é, faz sentido deixar de escolher o carro por conta de uma limitação dessa, né? Então, a pergunta é, a limitação que a ferramenta te dá, ela vai te fazer falta, né? Então, não é uma avaliação que você tem que fazer pela limitação em si. Você tem que enxergar se aquela limitação faz falta para você ou não, né? Se ela vai te prejudicar no cumprimento do seu objetivo, né? Que toda ferramenta de low-code tem uma limitação, isso é básico, né? Agora, precisa ver se ela tem alguma limitação que vai te fazer falta para cumprir o teu objetivo, tá? Esse é o ponto-chave aí, tá bom? Vou entrar rapidinho aqui um pouco na questão da empresa, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho da Magic, eu vou falar de alguns exemplos e aí a gente abre para perguntas, tá bom? A Magic, ela faz parte do Fórmula Group, que é um grupo europeu, tá? Um grupo hoje que em 2020 faturou 2,7 bilhões de euros aí, tá? A Magic faz parte desse grupo. A Magic é uma empresa israelense que faz parte do Fórmula Group, que é um grupo israelense, que por sua vez faz parte de um grupo europeu, que é a SECO, tá? A Magic foi fundada em 83, desde 83 a gente trabalha com ferramentas de low-code, né? Evoluindo aí ao longo desses anos aí, tá? É uma empresa que tem um crescimento sólido aí no mercado, né? Aqui da onde vem a nossa receita, né, no mundo, né? A maior parte dos Estados Unidos e de Israel. É uma empresa que faturou 370 milhões, um ano passado, né? Para nós entendermos o que significa isso, naquele mesmo estudo da Forrester, ela classificou as empresas em faturamento, né, em porte de faturamento, né? E a Magic está aqui em segundo lugar, né? No segundo lugar, junto com a Appian, né? Abaixo só da Salesforce no mercado de plataformas de low-code, tá? Aqui alguns clientes que nós temos, vou passar rápido para não tomar tempo de vocês, mas a gente tem clientes corporativos em todos os segmentos, banco, indústria, serviço, né? Vários parceiros e vários clientes no Brasil, né? São milhares de clientes, milhares de parceiros, e nós temos duas plataformas de low-code, na verdade. Uma voltada a desenvolvimento e uma voltada para a integração de sistemas, tá? Que é o XPA e o Mesh XPI, né? Então, nós temos essas duas plataformas, todas elas com esse conceito de encapsular complexidades e dar produtividade para os desenvolvedores, tá? Aqui a linha de evolução da nossa plataforma desde 86 vem evoluindo, trazendo várias arquiteturas e várias soluções, né? Desde o Windows Mobile, que nem existe mais, mas um dia existiu, né? Mas quem desenvolveu uma aplicação para o Windows Mobile está rodando a sua aplicação em iOS, em Android hoje, a mesma aplicação, né? Então, isso traz um pouquinho dessa questão da garantia do investimento,
que é fundamental para uma visão de longo prazo para toda a empresa, né? A empresa, ao escolher uma tecnologia, ela tem que pensar nesse longo prazo, né? Então, um pouquinho dessa questão da garantia de investimento. Hoje nós estamos a nossa mais nova tecnologia, que a gente chama de Web Client. A gente já tem soluções web há muito tempo, mas nós lançamos uma nova versão para Web Client, onde as interfaces são feitas em Angular, né? Então, a Magic, você desenvolve o seu aplicativo, ele gera um código em Angular que depois você vai lá e dá uma trabalhada na interface. Então, a gente está conseguindo trazer sistemas Windows para Web Client de uma forma bem suave, né? De uma forma... Existe esforço de programação, não é apertar um botão, né, e fazer tudo automático, não chega nesse nível, mas é um esforço bem suave para fazer essa transição, tá? Então, a gente tem aí, né, a plataforma de desenvolvimento de aplicações, a plataforma de integração, onde também, de uma forma gráfica, a gente tem objetos que a gente arrasta para o nosso cenário aqui, para o nosso fluxo, e a gente configura esses objetos, a gente consegue entrar num mapeador de dados, e é uma interface toda gráfica. Através dela, você vai desenvolver integrações de sistemas, conectar Salesforce com SAP, JD Edwards enfim, com qualquer sistema. A gente tem aí facilidades de você conectar sistemas dos mais diversos. A gente tem conectores prontos para várias aplicações, né? Globais e locais, né? E isso traz facilidade muito grande para a integração de sistemas, que é um dos desafios hoje também, né? E aqui eu vou entrar em alguns exemplos, né? Isso aqui é uma interface web client, né, de uma aplicação de um cliente nosso na Argentina, que é o Terminal 6, que é um dos maiores portos da América do Sul, né, porto de agronegócio lá da Argentina, e onde toda a parte de logística está desenvolvida dentro da nossa plataforma, e através dela foi criada uma interface bem moderna, que estava num ambiente transacional, ambientes Windows, e veio agora para um ambiente web, né? Nós temos a Cigan, que é conhecida aí de vocês, né, da Serra e do Rio Grande do Sul. Cigan é um parceiro nosso desde os anos 90, né? É um parceiro que começou a desenvolver o seu RP lá, ainda na plataforma DOS. Então, ele é uma testemunha viva de tudo isso que eu contei aqui hoje na apresentação, né? Desenvolveu o seu RP em DOS, passou para Windows, agora está desenvolvendo portais web, né? Já tem vários portais disponíveis, né? Com interfaces como essa aqui, que é o CRM da Cigan, né? Todo desenvolvido numa interface web qualquer, né? A interface não foi feita, no caso deles, a interface não foi feita no Magic, mas toda a lógica de negócio, todo o back-end é feito em Magic, então você consegue desenvolver aplicações responsivas, né? E é um parceiro, tem milhares de clientes, e é um exemplo, né? Quando a gente fala em limitação, a gente fica preocupado, até onde vai essa limitação? A Cigan desenvolveu um RP, né? A Cigan tem um RP hoje 100% desenvolvido em Magic, que vai da área financeira, produção, contabilidade, enfim, todas essas áreas, todo um sistema 100% desenvolvido nessa ferramenta, né? Nós temos uma tecnologia muito interessante, que é a parte de RIA, né, que é Rich Internet Applications, é uma aplicação que roda local, mas pela internet, como se fosse um Skype, vamos dizer assim, né? Que você precisa da internet para rodar, mas ele roda local, né? Ele instala um pequeno software localmente, mas ele roda tudo no servidor e só traz os dados para você visualizar no cliente, né? Então, ele é uma forma bem inteligente de você fazer aplicações para a internet, né? Não roda em browser, ele roda numa aplicação própria.
E ele tem a capacidade, por esse motivo, ele tem a capacidade de desenvolver aplicações offline. Então, você pode desenvolver coisas offline e quando você tiver conexão, ele se sincroniza com o servidor, né? A mesma forma, o mobile, que usa a mesma linha de tecnológica aí do RIA, né? É a parte mobile, tá? Então, rapidamente, eu dei uma visão, né, do que é low code, né? Falei dos desafios, benefícios, né? Os desafios e mostrei um pouquinho da Magic e dos exemplos aí para vocês, tá? Convido vocês a olharem o nosso site, tem uma versão gratuita lá, tá? Sem nenhuma limitação de funcionalidade. A única limitação é que ela é monousuário, né? Mas você consegue usar, testar, desenvolver, aprender, né? E fazer todo tipo de avaliação necessária para a ferramenta. Ela está disponível no nosso site para download gratuito, tá? Ficam todos convidados aí, os desenvolvedores, obviamente, né? Convidados aí a aprovarem da nossa solução, né? Fico aberto a dúvidas aí. Olha, fica à vontade. Perfeito. Bom, galera, tá aberto. Se quiserem fazer qualquer pergunta, vocês podem abrir o microfone e perguntar ou mandar pelo chat, né? Então, fiquem bem à vontade. Enquanto o pessoal está escrevendo ali as perguntas ou pensando as perguntas, como que tu enxerga esse cenário de entrantes, né? Porque, tipo, para vocês que estão no mercado há um monte de tempo, é um cenário que está, de certa forma, estável e, de repente, começa a entrar gigantes no mercado de vocês, né? Começa a entrar Google, começa a entrar Amazon, começa a entrar alguns projetos open source que não tinham visibilidade, começam a ganhar visibilidade. Como é que tu enxerga isso, esse movimento em relação a... olhando não só pelo lado da Magic, mas olhando pelo lado do usuário também, do cara que está entrando nesse mercado? É sempre preocupante, né? É sempre preocupante quando você tem, principalmente, esses gigantes entrando. Mas muitos deles, Charlie, eles já existiam nesse mercado, né? Eles só estão mudando de produtos, né? E alguns deles têm até, de certa forma, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Vocês devem ter conhecido o Access da Microsoft, né? No passado, muita gente desenvolvia aplicações em Access e era muito fácil e por isso estava na mão das pessoas e um expert em Excel ali, né? Conseguia desenvolver o seu sistema e virava um sistema, né? Corporativo, né? Mas aí depois a Microsoft decide pegar e descontinuar aquele produto e criar outro, e gera um transtorno para a empresa que investiu naquela ferramenta. Então, os grandes, eles têm um pouco dessa instabilidade também, né? A própria Google, ela comprou essa empresa AppSheet e ela descontinuou uma ferramenta low-code que ela vinha desenvolvendo antes. Então, tinha muita gente que estava desenvolvendo na ferramenta anterior, ficou na mão e agora está tendo que usar a outra porque a empresa comprou uma outra. Então, eles trazem um pouco dessa insegurança para o mercado. Então, você fazer coisas simples, coisas pontuais, tudo bem. Agora, você usar essas plataformas para alguma coisa mais séria, você precisa esperar uns 10 anos de maturidade dessas plataformas para realmente confiar que elas vão permanecer, que elas vão evoluir, que vai ter um certo respeito da empresa aos usuários que estão usando aquela plataforma para eles não ficarem na mão, né? Porque a gente viu muita plataforma, a própria Microsoft, né, que é um exemplo mais antigo aí desse mercado, ela já descontinuou várias ferramentas, né? Várias ferramentas. Mesmo versões novas da sua própria ferramenta, com o mesmo nome, para você passar de uma versão para outra, você tinha que reescrever, né? E esse não é o conceito das ferramentas de low-code mais tradicionais aí de mercado, como a Magic. A gente tem como premissa essa garantia do investimento, né? Fazer o legado junto, né? Exatamente. Esse é um ponto importante para nós. Por quê? Exatamente porque nós não somos gigantes, né?
E a gente não pode se dar ao luxo de falar, se vira, né? Não, a gente tem que trazer a base junto porque a gente depende do sucesso dos clientes, né? Até por ter um custo de execução, né? A gente tem todas essas plataformas, elas têm um custo na execução. Então, a gente não pode perder cliente, né? E a gente, para não perder cliente, a gente tem uma preocupação muito grande com essa continuidade, né? Então, e esses grandes não têm tanta preocupação com esse tipo de coisa. Mas são ferramentas poderosas para fazer coisas simples, né? E tem esse outro lado que para os gigantes, tipo Microsoft, o faturamento da ferramenta de desenvolvimento é 0,0 alguma coisa por cento do faturamento deles. Não está dando certo, tira e acabou, né? No teu caso, a maior parte do teu faturamento vem disso, né? Então é uma estratégia diferente, né? Aquele slide que eu mostrei, né? Assim, a Magic faturou 380 milhões. Aí você fala assim, mas isso é nada perto do que esses gigantes faturam, né? Mas você vê, só está abaixo da Salesforce em faturamento dentro desse mercado. Então, é um número que, para esse mercado, é um número importante, né? E é 100% da nossa receita vem dessa tecnologia. Então, a gente não pode se dar o luxo de tratar com desleixo esse mercado, né? Mas não dá para contestar o poder que essas ferramentas têm de penetrar no mercado, de popularizar os conceitos, né? Sim, com certeza. Salesforce, por exemplo, o Salesforce ele não tem esse risco, porque a ferramenta é a que eles usam para fazer o próprio CRM, então eles não podem também deixar de lado, né? É o core, né? É o core do negócio deles. É o core deles, né? Então já é diferente de uma Microsoft, de uma Amazon, por exemplo, que está lá fazendo experiências com ferramentas menores, né? E com relação, a gente falou no início sobre a curva de aprendizado, tá? Tu chegou a passar por algum estudo comparativo, por exemplo, o desenvolvimento em linguagem padrão em tempo e o desenvolvimento em plataforma low-code em tempo? Tem alguma coisa de estudo disso que tu possa compartilhar com a gente para falar? Já teve no passado nós tivemos algum estudo nesse sentido, mas recentemente a gente não tem isso atualizado. Mas hoje a gente tem a gente sempre tem um conceito, né, uma ideia que a gente sempre divulga, né, comercialmente na empresa. No caso do Magic em específico, o nosso treinamento é de uma semana, né? É uma semana de treinamento. Só que você sai do treinamento dando os primeiros passos, né? Não significa que você já absorveu a ferramenta. Você vai precisar, no nosso entendimento, de uns 3 meses de uso para chegar num nível básico, tá? E uns 6 meses para você chegar num nível bom de estabilidade, dizer assim, agora eu estou formado, eu estou bem, né? A gente entende que outras linguagens, né, como o Java, eles têm uma curva muito maior, né? Nós estamos falando de anos aí, não mais de meses, né? E sem contar que esses 6 meses que eu tô citando já é produzindo alguma coisa, né? Produzindo alguma coisa, tá? Não é só estudando, né? Você sai do treinamento e começa a produzir alguma coisa, mas você vai bater cabeça, vai ter as suas dificuldades para chegar em 3 meses com um básico já, num nível básico legal, tá? Pessoal, alguma pergunta a mais? Fala, Rafael. Oi, tudo bem? Opa! Tudo tranquilo? Rafael. Beleza pura. Eu tenho eu sou administrador, tá? Então, tecnicamente, também não vou falar muito bem. Eu tenho uma dúvida referente a se nesse conceito de low code ele necessariamente tem que envolver essa questão do arrastar componentes gráficos. Ou eu posso também reduzir ou facilitar o código através de, por exemplo, de tags que por trás delas complementem o código. Posso considerar assim também? Pode. É um assunto polêmico, tá, Rafael? Obviamente, como tudo, tem os seus grupos de especialistas que discutem esse tipo de coisa, né?
Existem, inclusive, alguns canais de YouTube de desenvolvedores que eu sigo e tal, que de vez em quando vem esse tipo de discussão, e eles começam a discutir, mas eu tenho aqui uma função que eu tenho uma tag que quando eu uso, ele já faz um monte de coisa, então isso é low code. Conceitualmente mas é um nível de low code, vamos dizer assim, inferior, né? Vamos dizer assim, é básico porque, obviamente, uma interface gráfica, um recurso de arrastar e soltar, ele vai te dar mais produtividade. Então, eu diria que sim, é low code, mas são níveis diferentes de produtividade que você vai ter. É isso aí. Tá? Obrigado. Valeu. Mais alguma pergunta, galera? 10 horas já, né? 10h03. Isso aí. Legal. Batemos o horário certo. Isso aí. Teve até gente aqui que teve uns espasmos de saudosismo, né? O Leandro Machado no Facebook disse assim, me lembro do GasPro gerando código em Clipper, né? Então... Eu usei GasPro. Os vários comentários aqui parabenizando pela apresentação. Legal. O tema realmente é pertinente, justamente nesse momento que a gente precisa aumentar a produtividade, né? E importante também essa clareza, né? Porque às vezes se acredita que não é a ferramenta mais apropriada, mas justamente pela questão de usar a ferramenta inadequada. Isso é um reforço importante que fizeste, né? E fazer game com uma ferramenta que é pensada para plataformas corporativas, enfim, não daria, né? Então, realmente é importante essa percepção aí, né? Legal. Temos mais alguém com alguma pergunta? Então, eu acho que a gente fica com o teu contato também aqui, se alguém mais quiser depois tirar alguma dúvida, ou mesmo muitos irão assistir esse vídeo posteriormente, gravado, né? Nós temos sempre esse on-demand agora, sim. uma alternativa. A gente teve aí mais de 50 pessoas aí participando ao vivo, mas com certeza muitos irão assistir posteriormente também. Então, a gente agradece a todos que participaram. Charlie, mais uma vez, obrigado pela tua mediação aqui. Não sei se tu queres fazer mais alguma consideração. Não, eu queria agradecer o Rodney, queria lembrar principalmente o pessoal que é de startup, tá? Que pode ser uma opção para fazer um MVP, para validar, para fazer aquela arrancada mais rápida. Eu acho que cabe a reflexão aí e é importante, né? Tem em mente isso, né? E obrigado para todos que assistiram aí. Eu que agradeço, Charlie. Edson, muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Foi um grande prazer. Tá certo. Então, eu também reforço aqui um agradecimento, o pessoal do Grupo Prodali também está nos acompanhando, né? O José Luiz Tódero, ele que me passou a indicação, então obrigado, Tódero, aí, por nos contribuir, porque seguidamente a gente precisa de indicação de temas, de especialistas no assunto para conversar conosco sobre isso, né? E então facilita bastante. Todos os que tiverem aí alguma contribuição, indicação de algum tema para ser abordado, por favor, também nos contatem aí para a gente abordar essas de interesse pessoal. Eu agradeço então, novamente, Rodney, pela oportunidade de conversar conosco. Agradeço também a todos que estiverem presentes e nossos patrocinadores, a HDN Digital, Sicredi, obrigado por ficar no nosso trabalho. E desejo a todos um ótimo final de semana, um ótimo Dia dos Pais a todos, curtam bastante sua família e esse momento importante aí também de colocar os assuntos emocionais também nesse pandemia. Então, curtam bastante esse momento. É isso aí. Tchau. Isso aí. Valeu, tchau, gente. obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.